SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho, apresenta... O Makerspace é um espaço de fazer, um lugar que reúne conhecimentos variados, dos tradicionais até a mais alta tecnologia. Tudo para tirar do papel projetos e sonhos que podem transformar o mundo. No Conexão Maker, vamos conhecer projetos inovadores e desafiá-los a melhorar seus trabalhos por meio da colaboração. E tudo isso vai acontecer em diferentes Makerspaces. Chegamos no Rio Comprido, um bairro que liga a Zona Norte com a Zona Sul do Rio de Janeiro. Estamos entre o Cristo e o estádio do Maracanã. É aqui, na cobertura de um centro comercial, que fica o Polo Maker. O espaço nasceu de um sonho entre amigos e agora dá suporte a uma série de ideias inovadoras. Combinei de encontrar o Paulo e o Augusto, que são os sócios do espaço, e vão mostrar tudo pra gente. Vamos lá? E aí, gente? Oi, Gabi. Tudo bem? Tudo jóia. Ficou lindo o espaço, né? Obrigada por me receber. É que a gente mistura um pouco de tudo, né? A gente mistura marcenaria, a gente mistura coisas de robótica, eletrônica. Tipo assim, é um lugar para as pessoas virem fazer o que elas querem. Se você não tem espaço em casa, né? E não pode fazer nem poeira, nem barulho, cara, tem que vir pra cá fazer. Tem que vir pra cá. Ah, eu tô louca pra conhecer o espaço todo. Me mostra, então, o que é que vocês têm por aqui? A gente tem um bancadão central aqui no Polo Maker. E quando a gente precisa prender alguma coisa, a gente prende com os grampos rápidos, entendeu? Já foi toda desenhada pra Toda desenhada pra esse tipo de coisa. Todo mundo que quer fazer alguma coisa em casa precisa ter uma bancada, um cavalete, entendeu? Esse painel de ferramentas tem todas as ferramentas que estão disponíveis e a gente organizou ela de uma maneira bem fácil, entendeu? Onde tudo tem seu lugar. Tem que ser, porque senão você desorganiza tudo em 5 minutos. A serra de fita, ela é uma máquina legal porque é uma máquina que faz curva. Dá pra fazer qualquer desenho, né? E o pessoal que a gente vai conhecer agora é da empresa Mancha. Eles fazem tintas orgânicas para crianças de 0 a 100 anos. Conseguir saber a textura da extração do pigmento, tem que olhar as fases da lua também. Se você for seguir a risca a receita, você vai ter a tinta seca. A gente vai ter que dar um jeito nesses processos, encontrar o meio do caminho entre o técnico e o intuitivo. Meu nome é Amon, tenho 29 anos, me formei em design gráfico, com especialização em empreendedorismo na faculdade. Meu nome é Pedro Ivo, tenho 29 anos, me formei em design gráfico com ênfase em design de produto. O valor de ter uma criança metendo a mão em um pote, que se ela colocar na boca não tem problema, que ela não se contamina, que não tem metal pesado e que estimula sensorialmente também o desenvolvimento da criança, porque você tem uma textura. Tudo isso começou a demonstrar valores que até então a gente não tinha nem percebido. Foi a partir daí que a gente começou a desenvolver a tecnologia da tinta orgânica, né? Em 2015 a gente começou a alimentar a ideia de que a tinta orgânica deveria ser uma empresa independente. Foi meu projeto final de faculdade fazer a identidade visual da Mancha. A gente fez a identidade visual e começou a flertar com a ideia de trabalhar com as crianças. A gente começou a perceber que realmente terapeutas estavam demandando a tinta orgânica. A gente começou a fazer oficinas com crianças autistas, com crianças em escolas particulares e realmente entender cada vez mais o grande potencial do produto. O que eu acho que devia pensar é na utilidade, talvez, da caixa como superfície para você botar o papel. A gente consegue resolver com o papelão que a gente tem, isso aqui? Acho que sim, acho que isso seria acrescentar, né? Amon e Pedro estão a ponto de colocar as tintas orgânicas no mercado. Eles precisam reformular as embalagens do produto e pensar em opções de expositores para as lojas parceiras. Conseguimos produzir o primeiro lote de tinta, né? Agora a gente está num outro desafio, que é colocar esse produto realmente com escoamento e escala no mercado. A gente precisa de materiais de comunicação que dê suporte a isso. Embalagem, suportes de PDV, exposição, com o mínimo de recursos financeiros, com o mínimo de impacto social e ambiental também. Aqui a gente tem a nossa pequena bancadazinha de eletrônica. A gente tem um osciloscópio, gerador de sinal, a gente tem a nossa pequena bobinazinha de Tesla para enfeitar o local. E por falar em eletrônica, a próxima dupla é a galera da Afroengenharia, uma empresa que faz equipamentos para o audiovisual de baixo custo.
um joystick mesmo, já próprio para trabalhar com eletrônica. E aqui tem os 2 drives de motor. Meu nome é Nathalie, tenho 28 anos, sou graduada em Antropologia. Atualmente eu faço um mestrado em Relações Étnico-Raciais e também sou professora. Meu nome é Hugo Lima, tenho 31 anos, sou técnico em eletrônica há 14 anos. Uma das primeiras experimentações assim foram aqueles rigs de PVC, né? Rig é para colocar a câmera, é para melhorar um pouco a ergonomia da câmera. E eu acabei vendendo, aí fiz outra, vendi, fiz outra, vendi, e assim foi. Foi uma iniciativa que surgiu justamente porque a gente também produz cinema, né? Nós temos um coletivo de audiovisual, a gente produz aparelhos que são bem mais baratos, bem mais acessíveis para pessoas negras. O que a gente chama de diferencial é fazer equipamentos que não se pareçam com armas, assim, porque tudo que a gente tem dentro do cinema, no audiovisual, é fosco, é preto. E a gente vive numa cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro, onde escapamento de moto, guarda-chuva, furadeira, na mão de pessoas pretas pode ser confundido com uma arma. Então, você com um suporte, né, com um rig, com uma câmera em cima que é preta, que é todo fosco, assim, você pode ser fatalmente alvejado. Então, tudo que a gente faz é colorido, né? A gente imprime as peças na impressora 3D, então é tudo colorido, fluorescente, ou com tecido africano colado, assim. Fazendo o make-off de vocês aqui, ó. Hugo e Nathalie estão desenvolvendo um novo equipamento que permite programar os movimentos da câmera. Eles precisam dar mais estabilidade para a estrutura feita através da impressora 3D. O produto que a gente trouxe para cá foi a cabeça pan tilt, né? É uma estrutura que você coloca a sua câmera, você faz o movimento de pan com a câmera e tilt. E ela vai em cima de um traveling. Traveling é um carrinho que você coloca a câmera e ele vai para esquerda e para direita. Bacana, hein? Tá mais estável do que eu achei que ia ficar. Eu acho que a gente pode melhorar mais ainda o design, sabe? Eu acho que essa troca com essa galera vai ajudar a gente nesse sentido. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos! Hoje o nosso desafio aqui é trabalhar em conjunto, é a gente se entender parte de uma coisa só e colaborar nos 2 projetos. Achei o encontro da Afroengenharia com a Mancha algo muito rico e muito precioso. São olhares diferentes, são trajetórias diferentes, são lugares de fala diferentes. E é muito especial o que acontece quando pessoas de olhares diferentes se encontram. Esse aqui é o nosso traveling com cabeça pan tilt, é o nosso primeiro protótipo. Esses equipamentos, eles existem, eles são bem caros, né? A nossa proposta é fazer que eles sejam mais... Se eles são mais baratos para a gente fabricar, a gente pode vender e alugar por um preço muito menor. O nosso grande problema, na real, são os materiais. Esse aqui é um protótipo, foi tudo impresso em impressora 3D. Esses são materiais baratos, mais baratos que trabalhar com metal. Então, um dos nossos desafios aqui é melhorar um pouquinho essa questão da estabilidade dela, né? Tem alguns problemas de balanço. Então, gente, vamos testar aqui, eu vou mostrar para vocês. Legal. Aí. Ela tá prendendo, Vai, né? faz de novo. Ó. É aqui, ó. É. E tem também a questão estética, né? A gente queria deixar ele um pouco mais bonito. E aí, ver em qual parte do produto a gente iria inserir a logo, né? Seria aqui, aqui. A identidade de vocês está linda, né? Mesmo sem logo, mesmo sem comunicação, isso já é uma coisa que diferencia, que você já vê o produto e já cria o produto de desejo. Quanto à questão do material, tipo, pra mim tá parecendo que é um grande diferencial de vocês também sempre utilizar o 3D. Até porque o 3D, ele também traz a questão do social. Qualquer pessoa que tenha acesso à impressora 3D pode começar a produzir suas próprias peças, então você está fomentando economia colaborativa, compartilhamento de conteúdo. Vocês estão resolvendo um problema de acesso. Eu achei super interessante a proposta. A gente tinha uma preocupação muito grande com relação à durabilidade do plástico, né? Então, a gente acabou entendendo com esse processo de interação junto com eles que a gente pode usar isso ao nosso favor, dentro da nossa proposta, né? Um equipamento que talvez não dure tanto quanto o equipamento de aço, mas é mais acessível. E aí a ideia aqui, durante os próximos dias, é conseguir terminar essa estrutura para ela ficar mais estável, é isso? Conseguir entender o que precisa ser feito. Isso. E vender isso como um kit, então, com as peças e um manual de montagem de conceito também é uma possibilidade? Sim. E vender só o desenho também é uma possibilidade. Também. Porque pessoas do mundo inteiro podem imprimir e montar em casa também, né? A gente estabeleceu uma embalagem que resolvia os nossos problemas da forma mais simples.
né, que a gente conseguia resolver a entrega, né, principalmente pelos correios. Conforme foi passando e a gente foi desenvolvendo, a gente chegou nas revendas, né, e nas entregas mais pessoais, em feiras, e a gente botando essa caixa começou a não funcionar, porque o produto ficava escondido. Então a gente começou a pensar, a reformular essa embalagem para ela, principalmente, né, ter algum tipo de segundo uso, né, ela não ser só uma caixa. E vocês querem pensar numa embalagem nova que dê conta tanto de vocês enviarem pelo correio, expor em feiras e vender nas lojas também? Eu acho que não é a mesma embalagem, né? A gente não vai conseguir resolver esse problema. Agora a gente vai ter que diversificar nas embalagens. O trabalho coletivo trouxe novas ideias e provocou a reflexão sobre a identidade visual dos dois produtos. No próximo bloco, os makers vão pensar nas embalagens das tintas da Mancha. No Espaço Maker, a troca com pessoas que têm diferentes habilidades abre a oportunidade para os projetos se desenvolverem mais rápido e com maior eficiência. As duplas da Afroengenharia e da Mancha estão evoluindo com muita abertura para ouvirem uns aos outros. Deixa a gente mostrar o que a gente pensou inicialmente para as embalagens individuais, então. Beleza. Por exemplo, dar a possibilidade para a criança, até a própria criança que quer brincar, né, que recebeu o seu presente, poder levar. É interessante, bem simples, né? E é resistente, né? A gente acha que não é, mas aguenta bastante. Vocês já pensaram, por exemplo, para essas embalagens que vão direto para o cliente, fazer um corte a laser de baixo relevo? Dentro da caixa, onde as crianças possam destacar e, por exemplo, já pega, já abre, destaca e começa a pintar. A gente já pensou nisso, mas nunca conseguiu realizar. A gente pode tentar fazer isso no próximo encontro com corte a laser, sabe? As soluções que a gente chegou relacionado a ter um pós-uso nas embalagens, eu achei bem interessante. O Hugo levantou que a possibilidade de a gente fazer isso com o corte laser, a gente consegue já ter protótipos rápidos nessa direção. Montar, por exemplo, um cenário dentro da caixa de papelão. Que ela possa pintar depois, né? O corte da própria caixa também seria no laser, né? A gente botaria a chapa de papelão, cortaria o formato da caixa e os recortes internos. Faria a nossa própria caixa, a gente poderia não se limitar até mesmo a esse formato aqui, né? Exatamente. Chegaram aí em algum lugar? Fazer gravação de desenhos na própria caixa para que a criança comprou, os pais compraram, e ela abra a caixa e faça a experiência dela com a tinta na própria caixa. Até para não gerar um descarte aqui. Não, pós-uso, exatamente. De repente, no próximo encontro, a gente tentar fazer um expositor que ajude a questão da exposição da tinta enquanto ela estiver ali disposta numa loja. Então, isso é bastante coisa, né? Vamos ver como vai ser. Mas quando você trabalha brincando, você faz rápido. Depois de trabalhar nos dois projetos, os makers vão receber a ajuda de uma convidada especial, que chega para se somar ao grupo e trazer novas ideias. Que bom ter vocês aqui de novo. Imagino que vocês trabalharam muito aí ao longo dos dias. Estou aqui com a Clarissa Biolchini. Ela é professora no design aqui da PUC-Rio e tenho certeza que a experiência dela aí vai agregar ao projeto de vocês. Sou designer, especialista em processo de inovação, tenho uma consultoria. Esse olhar multidisciplinar entre as partes, né, entre as duas equipes, as duas empresas, né, acho que um olhar de eletrônica e engenharia, o outro de design, foi muito legal. E eu senti um clima muito de ajuda mesmo, de colaboração e tal. Isso aqui é a nossa cabeça remota. Um dos grandes problemas que a gente tem é isso aqui, ó. Esse balanço que ela tem. E aí nós resolvemos substituir os materiais do ABS, né, da impressão 3D, para madeira, né? Que a gente vai ganhar um pouco mais de tempo na hora da fabricação e a gente vai ter um material que é fácil de se trabalhar, mais barato e que tem uma resistência mecânica um pouco melhor. Nós projetamos um suporte para rolamento, para colocar aqui, olha, nesses pontos exatos que vai evitar com que esse movimento aqui ocorra. Entendi. Então, além de mudar o material, vocês estão adaptando o desenho da peça para ficar mais estável, né? Exato. Então, a gente acabou percebendo que, para o público que a gente queria atingir, não valia a pena a gente sacrificar a integridade do sistema inteiro em prol da estética deles. São pessoas que fazem cinema como a gente, que não têm muitos recursos financeiros, então assim, a gente não pode oferecer o pior para eles. Assim, né? Basicamente, a gente fazia uma fixação para os suportes laterais e fazia a furação para encaixar a câmera, os rolamentos e os motores, não é isso? Então, eu vou precisar das medidas para a gente fazer a furação para os suportes. Beleza. Aqui você precisa de uma de... Aqui, 25. 25. Pega um grampo pra mim, por favor, que a gente vai fazer isso aqui fora da mesa.
dentro da lógica do design, a gente está sempre testando, né? Então, eles chegaram a um protótipo, né, feito em 3D, que ficou lindo. Mas o protótipo é sempre um teste, né? Então, aquilo não funcionou dentro da resistência, teve o desafio da resistência do material e aí ele migrou, né, a gente chama de pivotar para uma outra solução que talvez fosse inesperada, mas que acho que vai funcionar bem. Agora tem os dois. A gente só precisa prender eles aqui. Eu acredito que da madeira foi uma boa solução, né? Acelera o processo, também barateia. Quanto ao acabamento, né? Tem que escolher muito bem, porque as cores não vão ser 100% iguais às da 3D. E aí, gente? O que é que vocês conseguiram testar? Montar essa parte aqui, esse U, né? Onde vai ficar aqui a base para a câmera. Eu acabei passando as medidas erradas e a gente acabou não conseguindo fazer a movimentação. Não tá encostando as engrenagens, mas a gente depois vai cortar essa peça aqui certinho na máquina laser, vai ficar bonitinho. Mas a gente conseguiu chegar à conclusão de que a madeira, ela dá muito mais estabilidade pra gente do que o ABS. Então a sua hipótese ali estava certa, de que de fato ia melhorar na estabilidade. E eu acho que agora vocês têm alguns desafios, por exemplo, digamos que daqui a um tempo vocês têm um monte de peças aí no mercado, né? Sendo alugadas. Como é que esse serviço vai funcionar? Quem é o público-alvo, além do que vocês já conhecem? Como é que vocês expandem essa marca de vocês? Como é que vocês comunicam ainda melhor, né, a afroengenharia? Com a caixa, né, que era o único produto que a gente tinha vendendo, a gente não tava com todos os atributos necessários para ganhar uma boa exposição dos pontos de venda. Hoje a gente tem eles para serem expostos, né, e para eles serem levados, né, como uma embalagem de transporte, ou eles podem estar pendurados também no ponto de revenda. Uma ideia que a gente teve é a de desenvolver um display, um espaço para 4 tipos de produtos, né, que são as 4 cores que a gente tem hoje em dia, e aí eles ficariam empilhados, cada um da sua maneira, com a possibilidade de ter um display que tenha uma rotação. O grupo agora precisa correr contra o tempo para construir o expositor e implementar a ideia dos desenhos na caixa com a máquina de corte a laser. Os 2 grupos que participam do episódio abraçaram o desafio da colaboração e estão trabalhando para que os projetos avancem. O expositor das tintas da mancha vai ser montado usando as ferramentas de marcenaria do Polo Maker. Para a gente fazer esse círculo no diâmetro que você precisa, a gente vai precisar furar o meio aqui. Grande ajuda, né, da galera do Polo Maker, na idealização também. A gente veio aqui muito mais numa pegada de utilizar o papel, de utilizar a régua, que é mais o nosso universo. A gente utilizou sobras de madeira. Mais justo para não cair, né? Marca com o lápis ali onde você quer que eu corte, que eu corto. A gente vai usar aqui a serra de esquadria, já sai tudo certinho. Vocês querem assim bem na pontinha, né? Bem assim, né? Através, né? Então, se essa pilha aqui estiver vazia, você vê lá de trás, né? Esses espaços são muito comuns para quem já trabalha com design, né? Mas agora os makerspaces, os labs estão trazendo essa abertura para a sociedade, para que as pessoas possam desenvolver suas ideias e criar negócio a partir daí, né? O que vocês acharam? É uma ideia, né? O produto final vai ter que ser com mais cuidado. E aí na madeira, porque daí isso linka com o discurso da sustentabilidade, os valores de vocês, é isso? Com certeza. Também por ser resistente, né? Então, para esse objetivo, faz muito sentido. A gente está vendo a possibilidade desse display ainda rotacionar. Que legal. O que você achou, Clá? Eu achei barato, adorei. Essa peça, ela atende totalmente a necessidade de algo que fica em cima de um balcão, né? Eu gostei muito dessa abertura aqui, porque quando você tira os produtos, então você consegue ver um pouco as outras cores e tal, então cria uma curiosidade. E acho que tem que pensar nessa questão da marca mancha nesse display, né? E agora eu acho que o que falta é conseguir entender se essas peças de fato agregam valor ao produto, porque entre o discurso e a validação da criança de 0 a 100 anos que vai brincar, tem uma série de etapas. Tô torcendo aí para que eles evoluam.
Depois de uma semana de muito trabalho, chega o momento da apresentação dos projetos para os convidados e da validação das ideias da Afroengenharia e da Mancha. Bom, bem-vindos! Temos aqui com a gente hoje um grupo de convidados muito especial. Deixo agora com vocês da Mancha, para vocês apresentarem o que é a Mancha, o que vocês fizeram ao longo dos últimos dias e depois a gente abre para vocês comentarem. A Mancha Orgânica, ela é uma empresa que hoje oferece tintas orgânicas para livre experimentação. A gente tem uma série de desafios para entrar no mercado, estão muito relacionados à nossa relação com possíveis revendedores, que são lojas de brinquedo, papelarias. Então a gente precisa de uma roupagem que dê solidez para a nossa comunicação. Dentro do programa, a gente começou a estudar essas novas roupagens que deem a possibilidade da gente colocar o produto disposto em diversas gôndolas. Como o produto é direcionado para a criança, essa poderia ser uma mini sacola para a criança mesmo levar o seu produto para casa, não precisar entregar para a mãe. Outro ponto interessante é na possibilidade de trazer um pós-uso para a embalagem. A gente começou a pensar com a sugestão do pessoal da Afroengenharia na possibilidade da gente imprimir a laser os versos da caixa, para isso se tornar depois um cenário, um recorte para fazer um personagem, para a criança poder pintar. A galera do Polo Maker chegou com essa ideia de pegar o pote pequeno e fazer um expositor de mesa. Ele tem esse espaço do interno, que você consegue ver as tintas conforme você for tirando, e tem esse espaço aqui também para testeira, né, que você consegue botar as informações da mancha. Pedro, Amon, parabéns. Eu acho que o mundo precisa muito de projetos assim. Como que vocês pensam que as pessoas podem, de fato, experimentar a tinta? Ter um pote menor de amostra, que a gente já está pensando também para estar junto com os vendedores e ele poder abrir junto com o cliente. Eu queria só provocar em relação à embalagem. Vocês fizeram a gravação a laser, mas todas as outras embalagens, como que vocês conseguiriam utilizar nas oficinas que vocês fazem? Para as nossas oficinas, fica tudo um pouco mais fácil, porque está tudo sob o nosso controle. Então, esse mesmo pote que já foi aberto, por exemplo, ele pode servir como, por exemplo, como estoque de pigmentos ou para reutilização, para a gente fazer a própria gestão do conteúdo e etc. Criança adora se pintar. Essa possibilidade de uma tinta totalmente orgânica é muito legal. E também, por outro lado, pegando mais a parte das embalagens e de não fazer disso um lixo, sem onerar o nosso mundo, o nosso planeta. Então, eu acho isso tudo muito louvável e acho que essa é a diretriz que todo mundo tinha que seguir. Rodrigo, então, obrigado pelo comentário. De fato, crianças que alcancem o seu potencial cognitivo é a melhor forma da gente criar cidadãos aptos para enfrentar os desafios da sociedade daqui a alguns tempos. Nós somos a Afroengenharia e a gente produz material de suporte de audiovisual de baixo custo, pensado pra gente como a gente, já que a Afroengenharia surgiu justamente da necessidade da gente de produzir audiovisual. Existe um histórico da polícia do Rio de Janeiro confundir coisas com armas, guarda-chuva, furadeira. Então veio a ideia da gente cobrir com tecidos africanos e pintar de tintas variáveis cores. Durante todo esse processo do programa, a gente terminou o desenvolvimento desse projeto aqui, que é uma cabeça remota, baseado em madeira, que é um material barato. Essa cabeça remota, ela tem 2 modos de funcionamento, né, que é o modo manual, que você controla pelo joystick, aí tem um controle bem leve de velocidade, e ela tem um modo automático, que você pode gravar até 4 pontos diferentes de posição de câmera. É muito complexo, né? A possibilidade de fazer audiovisual para pessoas de baixa renda, principalmente para a população negra. E ver um trabalho como esse, que traz não só um equipamento a baixo custo, mas que também é um equipamento que possibilita que a gente possa complexificar a nossa produção. É um trabalho muito bonito, assim, e muito enriquecedor para o audiovisual mesmo, assim. Eu só tenho uma pergunta: como é que vocês vão resolver a questão do barulho? Obrigado, Mari. Esse equipamento ele foi feito com partes da minha antiga impressora 3D, né, que era uma impressora muito barata. E um dos motivos dela ser barata é porque ela tinha motores baratos, né? Então, motores de passo barato fazem bastante barulho. Mas é um problema que a gente pode reverter muito facilmente, é só trocar os motores, né? Eu acho que o trabalho de vocês é muito, muito importante para que a favela siga fazendo audiovisual e produzindo audiovisual no Brasil. Então, só isso já é muito, muito incrível. A segunda questão é que a gente tem um espaço na Maré, e aí eu queria entender se faz sentido para vocês estar junto com a gente, sei lá, pensando novas formas de produção de vídeo e que possam servir para inspirar ou para falar sobre narrativas, dados e as histórias que a gente tem contado por aí. O audiovisual que a gente produz, ele tem um posicionamento político, então eu acho que nada mais pertinente pra gente
possibilitar que outras pessoas negras, especialmente pessoas que moram nas favelas, de ter acesso a esse tipo de equipamento também. De antemão, a gente topa sim o convite, com certeza. Parabéns, muito bom. E obrigada pela participação de todos vocês, pela presença, pelos comentários. Desejo aí uma boa sorte para vocês na Mancha, na Afroengenharia. Obrigada pela participação, pelo empenho e uma salva de palmas para todo mundo. O senso de colaboração da galera da Mancha e da Afroengenharia foi muito inspirador, trouxe uma energia incrível. O que a princípio poderia ser uma dificuldade, que é trabalhar com uma equipe de uma área muito diferente da nossa, acabou sendo muito proveitoso. A gente acabou também tendo a oportunidade de mostrar nosso trabalho, de falar um pouco das nossas propostas e nossos anseios também no que diz respeito ao audiovisual. No momento, a gente está desenvolvendo a parte gráfica das embalagens e refinando o nosso expositor para ele ir para as ruas. Exatamente, a experiência foi muito boa e as trocas foram riquíssimas. Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho.